Essa semana, a atriz Regina Duarte tomou posse como secretária nacional da Cultura. É a quarta titular a ocupar o posto desde o começo do governo Jair Bolsonaro. A Regina deu uma entrevista exclusiva ao repórter Ernesto Palha e falou sobre os desafios à frente da pasta, as pressões que sofreu nos últimos dias e as polêmicas entre o governo e a classe artística. Em mais de 50 anos de telas e palcos, poucos personagens ficaram de fora do repertório de Regina Duarte. Namoradinha do Brasil, mulher rebelde, matrona exuberante. Eu quero me casar! Mas o papel de secretária especial da Cultura do governo federal é uma completa novidade. Nesta estreia em comum, a atriz recebeu a equipe do Fantástico em seu apartamento, em São Paulo. Secretária Regina Duarte. Já se acostumou com o título, com o cargo? Sim. Você levou um tempo para pensar nisso, né? Levei um tempo, assim, eu tive muitas dúvidas. Quais? É um aprendizado imenso para o qual eu não estava preparada, isso me assustava muito. Mas aí eu comecei a perceber que isso também eu poderia dividir com uma equipe competente, experiente, apaixonada por cultura, por patriotismo, aceitei a missão. A missão foi oferecida a ela em 17 de janeiro pelo presidente Jair Bolsonaro. O começo de um noivado, como os dois definiram. Fiquei noivo da Regina Duarte, só isso. Pouco depois, Regina aceitou a proposta. Só que agora eu concorri os proclamas antes do casamento. Na quarta passada, a atriz tomou posse. É uma honra! É uma honra! Obrigada! Como é que foram esses primeiros dias já no cargo, em Brasília? Quer dizer, um outro ambiente, né? Sua cadeira dentro de um ministério. Altos e baixos. Momentos maravilhosos, onde eu me sentia muito viva, como há muito tempo eu não me sentia. E aí, ao mesmo tempo, momentos muitíssimo angustiantes de perceber que eu tinha que lidar com situações bastante complicadas mesmo, de política, que é uma coisa que nem me passava pela cabeça, né? Você percebe que tem pessoas que estão ocupando cargos e usando esses cargos para fazer ativismo, para se eleger nas próximas eleições. No nosso caso, meu e da equipe, o que a gente quer é fazer cultura. Na sua cerimônia de posse, a gente viu ali o presidente Jair Bolsonaro, a primeira-dama, ministros, familiares, amigos. Havia poucos artistas. Nesse momento, a senhora se sente apoiada para desempenhar o cargo? Eu acho que aquela participação que estava ali era uma participação que já tinha demonstrado o seu apoio a esse governo. Existe uma grande maioria que está em silêncio. Essa maioria silenciosa, eu acredito que ela vai chegar, vai vir. Ela vai perceber que seria extremamente pouco inteligente desprezar esse momento que está sendo oferecido à classe artística e não se aproximar. As portas estão abertas para essa classe, queremos o diálogo, queremos receber todas as insatisfações para tentarmos resolver juntos como é que vamos caminhar daqui para frente. A senhora chegou a publicar nas redes sociais uma série de fotos de colegas artistas e sugerindo que eles apoiavam a sua presença no governo. E pouco depois, alguns deles pediram para que os nomes deles fossem retirados. A senhora atendeu esses pedidos imediatamente? Sim. Não ficou chateada? De jeito nenhum. Eu achei que era um direito, que eu tinha invadido sem autorização, mesmo que eles já tivessem declarado apoio a mim, eles não estavam declarando apoio à futura secretária do governo Bolsonaro. Isso muda bastante a situação. Quando eu percebi o significado que isso ganhou para alguns colegas, eu até aproveito para pedir desculpas, eu retirei. A senhora falou claramente no seu discurso de posse em pacificação. Meu propósito aqui é pacificação e diálogo permanente com o setor cultural, com os estados e municípios, com o parlamento e com os órgãos de controle. O que os seus colegas podem esperar, então, da sua gestão? Eu acho que a polarização que foi sendo estimulada a partir do ele não é gravíssima, é um tiro no pé da categoria. Por que a gente precisa passar por isso? Se o que a gente quer é a mesma coisa, se expressar
artisticamente. Regina reclama dos ataques de alguns apoiadores de Bolsonaro, ativistas ligados à ideologia de direita que comandava a secretaria até agora. A senhora disse que a riqueza cultural do povo é obrigação de Estado. Dentro dessa crença, quais serão suas prioridades, então? O que dá para fazer? Nossa, dá para fazer muita coisa. Temos muitas pautas positivas já. E eu só lamento ter perdido tanto tempo desfazendo intrigas que foram criadas, fake news, acusações não verdadeiras a respeito da proposta da equipe que está comigo. E, na verdade, a gente está começando a trabalhar na semana que entra, porque até aqui estivemos ocupados com enormes dificuldades de toda uma facção que quer ocupar esse lugar. Quer que eu me demita, quer que eu me perca. Mas a senhora acabou de assumir. Sim, já tem um hashtag Fora Regina. Eu nem comecei, né? Essa semana eu estive lá tentando apagar alguns incêndios que as nomeações e exonerações provocaram, como se fosse a primeira vez na vida que em política alguém entrasse para gerenciar, digamos, uma pasta pública e fizesse esse tipo de coisas. Desonerações são necessárias, eu quero ter uma equipe na qual eu possa confiar. A senhora falou diante do presidente, no discurso de posse ainda, da carta branca que a senhora vai cobrar. O convite que me trouxe até aqui falava em porteira fechada, carta branca. Não vou esquecer não, hein, presidente? Ao mesmo tempo, o presidente lembrou de que ele se reserva o poder de veto. Em alguns momentos, eu exerço o poder de veto em alguns nomes. Já o fiz em todos os ministérios. Até porque, para proteger a autoridade, que por vezes desconhece algo que chega ao nosso conhecimento. A senhora já fez algumas exonerações, mas permaneceu no cargo, por exemplo, uma pessoa polêmica, que é Sérgio Camargo, jornalista que está à frente da Fundação Palmares, que já fez algumas declarações bastante rejeitadas pela comunidade negra, porque ele diz que a escravidão até teria sido boa no Brasil. A senhora pretende fazer o que com esse senhor? Voltamos aí a essa situação da política, que interfere no fazer cultural, na medida em que temos uma pessoa que é um ativista, mais do que um gestor público. Eu estou adiando esse problema porque essa é uma situação muito aquecida. Não quero que esse desequilíbrio que eu estou percebendo aí ganhe mais espaço. Quero que baixe um pouco a temperatura e logo, logo a gente vai ver. O que tem que ser tem muita força. Como é que a senhora pretende implantar projetos, ideias, se o cenário é de corte de verbas? Se precisar, a gente passa o chapéu. Eu acredito que dá para fazer uma cultura e dá para fazer uma arte com os recursos possíveis. Por que não? Uma das principais fontes, se não a principal fonte hoje da cultura no Brasil, é a Lei Rouanet, através da qual empresários, Sim. empresas contribuem para espetáculos, iniciativas culturais, galerias, exibições, mostras, direcionam para isso o seu imposto. Vai usar a Lei Rouanet para passar o chapéu ou a senhora pretende modificar a Lei Rouanet? Eu acho que a Lei Rouanet precisa de alguns ajustes e estamos pensando nisso seriamente, porque acho que ela pode ser mais democratizada, quer dizer, o bolo pode ser repartido em fatias mais equilibradas, mais justas, para todo fazedor de cultura, fazedor de arte. A senhora, por exemplo, pretende, na sua gestão, batalhar para que a Secretaria da Cultura volte a ter o status de ministério? A cultura mereceria? Eu não preciso de ministério para fazer uma gestão rica, colaborativa, sabe, construtiva. Eu acho que esse é um problema que eu deixo para que os poderes acima das minhas possibilidades decidam. Ao assumir a presidência, Bolsonaro extinguiu o Ministério da Cultura, transformou a pasta numa secretaria vinculada ao Ministério da Cidadania. 8 meses depois, o então secretário Henrique Pires pediu demissão acusando o governo de censura ao suspender um edital que contemplava séries sobre a diversidade de gênero.
Assumiu então o economista Ricardo Braga, que ficou poucas semanas no cargo. Em novembro de 2019, Bolsonaro transferiu a cultura para o Ministério do Turismo e nomeou o ator e dramaturgo Roberto Alvim. Ele caiu após divulgar um vídeo repetindo trechos de um discurso nazista. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional, ou então não será nada. A senhora concordou com a saída dele? Ele foi tomado por um personagem e esqueceu que ele era o secretário especial de cultura de um país. Gravíssimo. Caiu. Pois é. Pelo que eu vejo, a senhora concorda com a queda dele. Assim, foi motivo suficiente para isso? Sim, aquilo foi um absurdo. Eu lamento por ele, lamento pelo desequilíbrio dele naquele momento, pela falta de entendimento do que ele representa, do cargo que ele ocupa. Não corremos nenhum risco da senhora fazer coisa parecida. Então, pelo visto, a virar senhora uma porcina, sacudir uma pulseira, tô certo ou tô errada. Tô certo ou tô errado? Acho que humilhosa. Regina interpretou a viúva porcina na segunda versão da novela Roque Santeiro. A primeira, em 75, foi censurada pela ditadura. 2 anos depois, uma produção estrelada por Regina também foi alvo dos militares. A censura proibiu a exibição de Despedida de Casado, uma novela em que ela faria uma mulher prestes a se divorciar. E agora a senhora se torna secretária da Cultura de um presidente que é admirador desse período dos governos militares da ditadura. A senhora sente algum desconforto nisso? Não. Eu estou vivendo a história do meu país do jeito que ela vem. A história, ela anda. Mas não corre risco de andar para trás? Não. Eu acho que para trás não existe. Ninguém vive olhando para o retrovisor. Vamos ficar aqui no presente e vamos olhar para frente. Parece haver um movimento conservador tentando coibir determinadas formas de expressão artística. De que maneira a Secretaria da Cultura pode atuar nessas situações? Eu acho que o dinheiro público ele deve ser usado de acordo com algumas diretrizes importantes, porque é o que a população que elegeu esse governo espera dele. Mas o governo não governa para todos? Governa para todos. E todos estão livres para se expressar, contanto que busquem seus patrocínios na sociedade civil. Você não vai fazer um filme agora para agradar a minoria com dinheiro público. Mas as minorias não têm espaço também para elas? Todas têm espaço. Devem ter espaço. Porque e devem senão... buscar seus patrocínios. Vai sentir saudade? Do quê? Dos palcos? Poderemos ver secretária especial da Cultura também num fim de semana, quem sabe? Não sei. Quando eu lembro do Gil, o Gil cantava, né? O Gil cantava. Eu lembro do Gil cantando, o ministro cantando aí. Por enquanto, não me vejo com tempo nem possibilidade de pensar nisso. Eu estava, antes de ser convidado, eu estava ensaiando uma peça para estrear agora. Qual era? No final de março. Pode nem contar vou falar, pra gente? não. Está guardadinho na gaveta. E voltará assim que possível. Regina Duarte subiu num palco pela primeira vez aos 14 anos. Quase 6 décadas depois, novata outra vez, a atriz tenta escrever seu próprio roteiro. Naquele que tem muito para ser mais um personagem cercado de polêmicas.